Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Victor. Eu vou passar o webinar de transferência de contrato para a central do assinante. No final da apresentação, a gente abre para as perguntas, tá? Então, mas se vocês quiserem ir mandando no chat, também pode enviar. Mas a gente só vai responder no final. É uma ferramenta que foi criada para o consumidor final, né, o cliente de vocês, poder fazer a transferência, né, ou uma contratação de um novo plano. Porém, vocês vão configurar qual plano esse cliente vai ter direito, se ele quiser fazer essa transferência de contrato. Isso a gente pode colocar ali descrições de promoções, né, para ele ver na central do assinante e quais planos ou pacotes que vocês podem liberar para ele. Então, nesse treinamento, a gente vai fazer a configuração e ver como é o funcionamento da ferramenta. Beleza? Primeiro passo, então, a gente vai aqui no sistema e vamos em configuração da central do assinante. Aqui em empresas, parâmetros, central do assinante web. Entrou nessa tela, a gente vai aqui na nova abinha que abriu em transferências de contrato. Essa aba só vai ter na build 6, tá, pessoal? Então, vocês têm que atualizar o sistema de vocês para aparecer as novas abas. Então, a gente vai vir em transferência de contrato, e aqui a gente é onde vamos configurar para aparecer na central do assinante a aplicação para o cliente. Então, o primeiro passo, habilitar transferência de contrato, a gente vai selecionar sim, e aqui a gente vem umas configurações, como apresentar descrição dos pacotes na central do assinante, sim, permitir transferência de contrato com início maior que. Aqui, se a gente colocar 0, ele vai poder transferir a data que ele quiser. Mas se vocês quiserem que ele transfira só, como dizer, com 30 dias, daquele que ele já tem, com 10 dias e assim por diante, vocês colocam aqui a data que vocês desejam, a quantidade do dia. Aqui tem um hint que ele fala, dia 0 inativo. Então, para transferência de pacote, será validado todos os contratos vinculados também. Então, no pacote, tem lá as datas de cada contrato dentro daquele pacote, de planos específicos. Então, ele vai validar cada um daquele contrato. Tá? Então, nesse teste aqui, a gente vai validar como 0. Permitir transferências de contratos com as seguintes situações: aguardando instalação, ativo, em instalação, bloqueado ou suspenso. Aqui a recomendação é sempre ativo, né? Só ativo, ou as três opções, em aguardando instalação ou em instalação. Por quê? Bloqueado significa que seu cliente está devendo. Você não vai querer deixar o seu cliente fazer uma transferência de um contrato que está bloqueado, que ele já está devendo, entendeu? Então, se ele quiser fazer qualquer tipo de nova transação com vocês, recomendação é ligar, né, para um tenente, realmente validar o que ele já está devendo, fazer ali um pagamento, né, e aí sim fazer um novo contrato para ele. Isso se ele quiser aumentar o contrato, né, ter um plano a mais, um pacote diferente ou a menos, né. Então, a recomendação é ativo, e aguardando instalação ou instalação, seria esses três. Aqui embaixo vai entrar a parte de vocês, a organização interna de vocês. Se no momento que o cliente faz essa transferência lá na central do assinante, vai ter uma abertura, atendimento automático para vocês. Que o cliente abriu, eu vou saber que esse cliente fez essa transferência, vai ter um atendimento para mim aqui, para eu saber que foi feita essa situação. A gente vai poder colocar aqui, então, abertura automática. Posso trabalhar com tópico ou com fluxo. Nisso, eu vou poder escolher qual que é o meu tópico, ou se eu vim em fluxo aqui, eu posso escolher qual é o meu fluxo que eu vou trabalhar. Vocês podem até criar um fluxo próprio para isso, né? Então, aqui eu vou colocar um tópico padrão e vou colocar aqui nova venda. Nova instalação. Aqui, se vai designar para um grupo específico do atendimento, né? Ou para um usuário, eu vou deixar no grupo, eu vou colocar esse no meu grupo teste aqui. E o assunto, aqui eu coloquei teste, mas vocês podem colocar aqui, ó,
transferência de contrato, o que vocês acharem melhor. E a notificação. Então, sempre que tiver um atendimento em aberto, uma transferência, um usuário específico que cuida dessa situação, né, ele vai receber a notificação, que é essa notificação que fica aqui no cantinho. Eu vou colocar aqui 2 de exemplo e eu vou salvar. Salvando aqui, eu tenho que salvar aqui em cima também. Pronto, a minha configuração já está feita. Lembrando que provavelmente só usuários que cuida da parte de gerência que vai ter essa parte web aqui liberada, bom? Fazendo essa primeira configuração, a gente vai na configuração do plano que vai poder fazer essa transferência no cadastro do cliente. Então, aqui eu vou usar esse cliente teste aqui, que é o cliente Pedro Couto. Ele tem o plano 1 de 100 MB. Então, eu vou em empresa, clientes, planos, cadastros. Nisso, eu vou vir aqui em editar o meu plano 1 e vai ter a abinha aqui transferência, que é onde a gente vai clicar em novo. E aqui a gente vai tratar o seguinte, a gente vai escolher para qual plano esse cliente pode transferir. Ou um plano para plano ou plano para pacote, o que vocês acharem melhor. Exemplo, você está com algum tipo de promoção e quer fazer essa propaganda e os seus clientes podem automaticamente fazer a transferência para esse plano ou para esse pacote que está em promoção, vocês vão vir aqui e vai colocar esse pacote ou esse plano aqui nessa configuração. Então, eu vou vir escolher aqui, destino vai ser pacote. Eu vou selecionar aqui o meu pacote teste 1. Vai trazer as informações do meu pacote, aqui embaixo agora, onde que eu vou selecionar as situações. Motivo da transferência. Eu criei aqui um teste, tá? Mas aqui a gente tem uma própria aplicação para vocês criar o motivo da transferência. É igual aquele motivo de cancelamento de contrato. Então, motivo da transferência eu posso colocar, eu coloquei teste, mas eu posso colocar promoções, posso mala direta, esse tipo de situação. Então, eu posso criar os motivos de transferência. Nisso aqui, eu posso colocar agora desconto. Então, eu vou colocar aqui um desconto para esse pacote de R$10. Então, aqui de 130 ele foi para 20. Se esse pacote meu vai trabalhar com uma vigência, se sim, eu coloco aqui 12 vigências, aqui ele vai me trazer aqui já o valor dele. Aqui embaixo, se eu botar um desconto promocional, conceder novo desconto promocional ou não conceder, então aqui fica a critério de vocês. Lembrando que todos que tiver esse asteriscozinho vermelho, significa que o campo é obrigatório. O campo sendo obrigatório, vocês têm que preencher alguma coisa. Então, eu vou colocar como não. Manter fatura atual, o que significa essa situação? Vamos dizer que o meu cliente trabalha com carnê e eu já tenho 12 meses gerado para ele. Ele pagou tipo 3 e quer fazer uma transferência, eu vou manter aqueles documentos que foram gerados ou vou estornar. Aqui você vai configurar essa situação. Muitas vezes a gente estorna, por quê? Porque o novo contrato, o novo pacote, né, que ele vai, é valor diferente. Então, a gente vai estornar os documentos futuros. Então, a gente vai selecionar sim. Multa de cancelamento também. Contas a receber, o histórico do multa de cancelamento, documento a receber. O vencimento, a gente pode colocar o vencimento. Se não colocar nada, deixar como zero, ele vai pegar o que está no contrato, tá bom? A leitura de vencimento, se vocês vão alterar a leitura de vencimento ou colocar um padrão, então a gente vai colocar aqui 1/31 com vencimento 10. E a utilização, somente RBX e SP, somente central do assinante ou ambos. Então eu vou colocar para ambos. Tudo configurado, eu venho, incluo e eu salvo. Agora a gente tem que fazer duas situações.
Aqui dentro desse plano que eu vou colocar aqui uma descrição comercial, que é essa descrição que vai aparecer no momento que eu vou fazer a transferência de contrato. Eu vou colocar aqui um teste só para vocês verem. Teste 1, que aqui é o que eu já estou. O importante é colocar para qual eu vou. Então, eu vou salvar, eu vou vir em empresa, clientes, planos, pacote. Vou entrar no meu pacote 1. E aqui na descrição comercial eu posso colocar uma imagem, eu posso escrever o que eu achar melhor. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, teste de transferência de contatos. Prontinho. Coloquei aqui, posso vir salvar. Nisso que eu salvei, está tudo configurado agora para os meus clientes poder fazer essa transferência. Nisso eu vou em empresa, cliente, cadastro. Eu vou entrar aqui na minha autenticação do meu cliente que eu tenho e vou entrar lá no central do assinante. Então essa seria a central do assinante. Lembrando que essa central do assinante é a nossa de teste, então não vai estar totalmente configurado, tá bom? Eu vou entrar aqui como usuário dele, Pedro, e eu vou entrar com a minha senha. Nisso eu vou vir em cadastros, contratos. Se tiver tudo parametrizado corretamente, aqui vai aparecer esse ícone, trocar este plano. No momento que eu clico nele, ele vai trazer a descrição daquele plano lá, que é daquele pacote. Tá bom? Aqui eu dei um exemplo, mas, igual que eu falei, como a gente pode colocar imagens, eu tenho aqui um outro exemplo, ó, que é que a gente colocou uma imagem de promoção, ó, daquele pacote específico. Então, dá para ser criada aqui pelo seu time de marketing bastante coisa para o cliente poder ver, né? E se ele gostar, fazer a transferência para esse plano. Nisso, eu vou selecionar teste de transferência de contratos. Se tiver tudo certo a configuração, no momento que eu clicar aqui, confirmar troca, sim, ele já vai falar troca realizada com sucesso e dou um OK. Então, aqui eu saí do meu plano que estava ativo, ele entra como transferido, e aqui ele me abre o pacote novo, que é o meu pacote de 100 megas. Ele vai entrar com as situações aqui específicas, que é as situações que está lá no plano, né? Mas é para isso que serve o atendimento que foi aberto. E daí o atendimento para o seu time comercial começar a fazer a tratativa, se vai ter uma nova instalação, se é só ativar o contrato, se vai mandar um documento vamos dizer, aquele documento de proporcional, né, da troca de planos. Então, agora é toda uma tratativa comercial. Então, se a gente voltar aqui no meu cliente e vir em... Ele vai estar como... Ele não está mais ativo, ele não está aparecendo na tela. Clique em ver todos aqui. Cadê o Pedro? Peraí, perdi o Pedro. É esse aqui. E eu venho histórica de atendimentos, vai estar aqui o atendimento que foi criado, ó. O atendimento nova venda. Então, nesse atendimento é onde vocês vão fazer a tratativa. Vai capturar, né? O seu NOC vai capturar e vai começar a fazer a tratativa, ativar o contrato, validação dos IPs, autenticação. Se vai precisar do técnico fazer uma nova instalação, uma manutenção, vamos dizer que o cliente sai de 100 mega para 1 giga. Nisso tem que trocar o equipamento do cliente para aguentar aquela nova banda. Então, tem que ter uma tratativa de um técnico na casa do cliente. Então,
Por isso que a gente pode criar um fluxo, né, para seguir o fluxo de instalação, ou um tópico que seria só para ativar mesmo o contrato. Aí fica a critério de vocês. Passei por tudo. Creio que é só isso, pessoal. Esse vai ser a transferência de contratos pela nossa central de assinante. É bem fácil, a gente tem os manuais ali para vocês também, o webinar vai ficar disponível. Não tem segredo, é bem tranquilo. E aí vai depender do cliente mesmo agora fazer a troca que ele quiser. Lembrando que tem a limitação, então se o cliente fez uma vez, ele não vai conseguir fazer outra vez, né? Que a gente pode colocar aquela data específica. Então aqui, se eu tenho, ele vai ativado hoje, né? No caso, ele não vai conseguir fazer novamente ou voltar, tem que ter aquelas configurações que a gente fez no começo. Fábio, vou abrir para as perguntas aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, tá liberado aí para vocês. Pessoal, então acho que como não tem nenhuma pergunta, o webinar vai ficar disponível daqui a uns dias, beleza? Tanto no nosso canal do YouTube ali, ou se não, vocês podem pedir por e-mail. Obrigado a todos por acompanhar. Tenham uma boa tarde, bom trabalho a todos. Tchau, tchau.